Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, eu passei para vocês a dificuldade de deixar ir uma pessoa que eu gosto. Minha ex-sogra faleceu, como eu falei no vídeo passado, e hoje nós temos que seguir em frente. A vida nos põe em situações que é como um rio. O rio vai descendo, de repente a gente passa por algumas pedras, alguns momentos de dificuldades e a gente supera. Mas superar a perda de alguém que se foi é muito difícil, como eu falei no vídeo passado. Tanto que essa noite eu sonhei com a minha avó Dita. Ela estava linda, vestida de um vestido azul. Aí ela chegou perto de mim, ela estava junto com a minha tia Clarice. Ela chegou perto de mim e falou: vou ficar só essa noite. Ela ia posar na casa da tia Clarice. Mas eu dei aquele abraço gostoso. Mas alguns especialistas dos sonhos dizem que sonhar com pessoas que já faleceram não são as pessoas que já faleceram. Eles dizem que 99% é apenas o espírito, né? A proposta de Deus para acalentar sua alma, mas não que seja a pessoa. A gente não entende sobre esse assunto, não podemos falar sobre esse assunto com definição, com certeza, né? Mas ela veio em sonho para mim, me abraçou, né? Eu não sei o que dizer sobre isso, porque eu não conheço sobre esse assunto e posso garantir que ninguém sabe da verdade. Podemos apenas afirmar aquilo que é real. Outros dizem que sonhar com uma pessoa assim significa que é possível falecimento de uma pessoa conhecida. Enfim, apesar de eu ter sonhado com ela, né, lá em Assis Chateaubriand, aí um dia e meio depois, eu acho que um dia depois, faleceu o Domingos. Aí eu sonhei com o Domingos, um dia e meio depois, faleceu a Dona Jandira. E essa noite eu sonhei com a avó Dita. Não devemos colocar na cabeça que isso é algum aviso, porque aí a gente não vive. A gente fica sempre com o pé atrás, a gente fica sempre inseguro. Mas também serve para nos alertar que qualquer um pode ir a qualquer momento. Serve para nos deixar atentos ao amor ao outro. Será que realmente eu estou dando atenção devida às pessoas que me são caras? Será que realmente eu estou me preocupando com o bem-estar dessas pessoas? Será que eu estou levando a palavra de Deus a essas pessoas, dando a elas no momento que elas precisam uma palavra, um conforto? Nós somos pegos desprevenidos porque nós não estamos preparados. Mas podemos nos preparar para estar, sim, tranquilos, dizendo: eu estive, eu fiz, eu pude, o que eu não pude fazer, eu fiz. Eu passei a palavra para essa pessoa, eu estive com essa pessoa, eu amei, eu dediquei-me a ela. Quem tem a pessoa próxima que está doente tem que estar sempre alerta, sempre em cuidado, sempre dando atenção, sempre apoiando, sempre olhando, sempre cuidando, sempre rezando por ela. Porque ela precisa de cuidados. Mas não deve se esquecer de você. Você é um ser precioso para Deus igual ao outro. Mas você se dedicando a você, cuidando de você, da sua cabeça, você está preparado também para cuidar do outro.
e não para chegar perto do outro e jogar todo o seu lixo. Que lixo? A sua agonia, a sua dor, o seu sofrimento, a sua revolta, a sua insatisfação em cima do outro. Se você está preparado para ser um bom filho de Deus, você coloca nas mãos dele com sabedoria a sua vontade e ser grato. Por mais que as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria que estivesse, mas o ser grato alivia e dá conforto. O ser grato transforma o ambiente ruim numa coisa boa. Eu já falei para vocês que eu sofri um acidente e fui grata a Deus pelo aquele acidente, porque Ele me parou. Ele me parou para pensar, porque a vida da correria, da agonia, não me fazia pensar, não me dava tempo para pensar. E depois daquele acidente eu comecei a pensar, eu parei para pensar. E eu falei em outros vídeos, não, espere para ser parado. A vida é como um rio que passa. A água que você jogou não vai voltar para você, assim como as pessoas que já foram, como a dona Rindira ontem, ela não vai mais voltar. Ela vai para uma cidade na qual não tem comunicação. É como eu estava lá nas montanhas, em alguns trechos não tinha comunicação e minha filha não conseguia falar comigo. Imagine você não conseguir falar com a pessoa que você precisa falar e não pode falar, e não pode mais vê-la. Então ame as pessoas enquanto você pode falar com elas, enquanto você pode vê-las. Porque quando elas forem, não tem mais comunicação. Depois de tudo isso que aconteceu, eu fiquei me lembrando do barco. Um vídeo desses passado, eu estava falando a respeito de nós todos estarmos num barco, né? E falei também que quando a pessoa não aguenta a vida, se revolta, ela pula na água e fica lá lutando contra a maré, quase se afogando, voltando para cima. E nós do barco, vamos dizer assim, que vamos dizer que eu já fui para a água, alguém já me resgatou. E no momento na qual fomos resgatados, de repente estamos no barco, alguém precisa do nosso socorro, nós vamos até ela, resgatamos essa pessoa da água, damos conforto, damos apoio, colocamos ela de volta dentro de um lugar seguro. Estamos todos dentro desse barco. Aqui erramos, aqui aprendemos, mas continuamos firmes na promessa do Senhor. Mas se de repente um dos integrantes do barco é chegada a hora do Senhor vir e tirar do nosso convívio, temos que sentir que chegou o momento que ela entendeu a mensagem e ela foi para o Senhor. E nós ficamos ali dentro do mesmo barco, correndo e descendo rio abaixo. Mas se nós ficarmos parados, que o nosso barco fique parado na água, as águas vão continuar descendo, mas o barco também desce. Mas chega um ponto que a pessoa fica tão parada no tempo, tão concentrada naquele único objetivo de não aceitação, da revolta, ela fica como se estivesse em cima de uma ponte, paralisada. E aí toda aquela água debaixo da ponte continua passando, que é a vida, e ela continua ali paralisada. O corpo congelado, frio, sem vida, mesmo vivo. Tem muita gente assim, muito ser humano que é um ser vivo, morto-vivo. Cansado de viver, cansado de tudo, revoltado com tudo.
Hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu dei uma olhadinha no Facebook e eu vi que uma pessoa se enforcou. Eu ainda não sei quem é, eu não entrei para ver quem era. O se perder, o se afundar, morrer a se afundar para dentro do mar e lá ficar. O desistir, o se perder. Não podemos nos perder, não podemos nos desistir. Nós temos que colocar na nossa cabeça que só existe um caminho, o Senhor. Acredite nas palavras do Senhor. Vamos estar um dia com o Senhor. E não mais que isso. Todos vamos para o Senhor se acreditamos, temos fé. Ter fé nos mantém vivo, ter fé nos mantém ativo, ter fé nos mantém próximos de Deus. Mesmo que essa catástrofe da despedida, da perca venha para você, não se perca da fé ao Senhor. Não se perca na fé do Senhor. Pensa sobre isso. Pensa que quando você fica triste, desanimado, você fica parado. Você não evolui. Você não se transforma em borboleta. Você fica preso num casulo e não vai para lugar nenhum. Pode ter certeza que parte da sua vida você já rastejou para chegar nesse casulo. Então, já que você já está no casulo, se esforce para voar, se esforce para evoluir. Você já passou por uma grande tempestade, já superou, já está no casulo pronto para se abrir. Então, toda vez que você lembrar o quanto você já foi forte em determinadas situações da sua vida, você vai conseguir rasgar esse casulo e voar. Porque o que te prende é a sua mente, é o seu raciocínio de que você pode ser melhor do que você já é. Se você se prender ao pessimismo, você fica preso num casulo. Não deixe que o vento ao seu lado te derrube, mesmo você estando no casulo. Mesmo você estando com uma dor presa dentro de você, que está te enfraquecendo, não deixe. Grude forte e espere o momento certo e se abra para a vida. Se fortaleça dia após dia para o momento na qual você vai conseguir voar. O pássaro, quando ele está num galho e começa a ventar, ele não se desespera, porque ele confia nas asas dele. E confiando em si, não há tempestade que o deixe enfraquecido. Pode ventar, pode chover, mas a confiança nas asas o faz ficar firme e forte. Lembre-se disso quando passar por essa tempestade. Esteja firme no propósito do Senhor e as suas asas serão fortalecidas dias após dias, independente do que vier. Confie, acredite e permaneça no Senhor. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, o lar de vocês, a profissão de vocês. Fiquem bem, até amanhã.